A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre, glória a Deus. E os nossos dias de cultos são aos domingos, às terças e às sextas-feiras, louvado seja Deus. Todos eles às 7h30 da noite, sendo que nas terças-feiras nós temos um maravilhoso ciclo de oração às 7h30 da noite, viu? Não é à tarde não, louvado seja Deus, onde eu mesmo estarei pregando a palavra de Deus e ungindo os enfermos com o santo óleo, com o santo azeite, como manda a palavra de Deus, e estou expulsando as enfermidades, as doenças, no precioso nome de Jesus. Estou determinando a cura, a saúde na vida das pessoas, e o nosso Deus tem operado grandes milagres, viu? Louvado seja Deus, em pleno século XXI, louvado seja o nome de Jesus. E você é o nosso convidado, louvado seja Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante, meus queridos, é que vocês, neste momento, louvado seja Deus, talvez sem querer, louvado seja Deus, estava olhando o celular, procurando vídeo, e parou nesse vídeo para assistir, e graças a Deus você está assistindo, louvado seja Deus. Você parou para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus, viu? O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento está assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Nós vamos aprender neste momento, louvado seja Deus, a segunda parte, louvado seja Deus, da série que nós estamos, que tem como título Somos Propriedade de Deus. Nós tivemos a primeira parte, louvado seja Deus, que a mensagem foi lá em Êxodo, louvado seja o nome de Jesus, capítulo 19, versículos 5 ao 8. Foi a primeira parte, onde nós tivemos, louvado seja Deus, uma mensagem maravilhosa, aprendemos ali da parte de Deus, e agora estamos na segunda parte, louvado seja Deus, sendo que dessa vez é em 1 Pedro, louvado seja Deus, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, louvado seja Deus, apenas estes dois versículos, mas tem muita mensagem aqui nestes dois versículos para nós aprendermos, tem muita matéria, louvado seja Deus, tem muito conteúdo para nós aprendermos, louvado seja Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, tá certo? Diz assim a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 diz: vós que em outro tempo eres povo, louvado seja Deus, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desculpe, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, meus amados irmãos, o apóstolo São Pedro diz para nós, neste momento, através do Espírito Santo de Deus, ele diz para nós: mas
vós sois a geração eleita. Louvado seja Deus. Ele está falando nos versículos anteriores, no versículo 6, 7 e 8, louvado seja Deus, sobre os ímpios, aqueles que não têm respeito pela palavra de Deus. Mas quando se trata das pessoas que têm temor a Deus, que têm respeito pela palavra de Deus, aí o apóstolo Pedro está falando com essas pessoas. Mas vós sois a geração eleita. Ou seja, o apóstolo está dizendo, mas vocês não são assim, vocês não são como os ímpios. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Então, há uma grande diferença. Então o apóstolo está dizendo, o apóstolo Pedro, mas vocês não são assim. Vocês são a geração eleita. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que ele diz, vocês são. Está no verbo presente. Louvado seja Deus. Não é vocês foram, ou vocês serão. Vocês foram, seria no verbo passado. Não, o apóstolo não disse isso. Vocês serão, no verbo futuro, ele não disse isso. Ele disse no verbo presente. Mas vocês sois. Vocês são. O que nós somos? A geração eleita. Glória a Jesus Cristo. O que é uma geração? Louvado seja Deus. Existem 3 significados para a palavra geração. Louvado seja Deus. Primeiro, a palavra geração significa sucessão de descendentes. Louvado seja Deus. Por exemplo, tratando-se em linha direta, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Louvado seja Deus. São sucessão de descendentes. Então, em primeiro lugar, a palavra geração quer dizer isso. Em segundo lugar, a palavra geração quer dizer conjunto de pessoas que vivem numa mesma época. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, a palavra geração quer dizer raça. Louvado seja Deus. Ou seja, uma estirpe especial que tem um líder, louvado seja Deus, um ancestral, um cabeça. Nós somos essa raça, nós somos essa, louvado seja Deus, essa estirpe especial, louvado seja Deus, que temos um líder, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo, um ancestral, ele é o nosso ancestral, e um cabeça. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Nós cristãos somos a igreja de Cristo, somos o corpo. Cristo é a nossa cabeça. Então, louvado seja Deus, isso é o que é geração. Então o apóstolo Pedro diz, mas vós sois a geração eleita. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Alguém disse para mim, por que o senhor não se candidata? Louvado seja Deus. Se o senhor se candidatar, o senhor ganha, louvado seja Deus. Eu não preciso se candidatar, louvado seja Deus. Eu já sou eleito. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Mas vós sois uma geração eleita. Ou seja, nós somos escolhidos, nós cristãos, nós somos escolhidos pelo próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já somos eleitos. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo sagrado diz, geração eleita, o sacerdócio real. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O sacerdócio real. A palavra sacerdote, louvado seja Deus, meus amados irmãos, ela significa sacrificador. Louvado seja Deus. Por exemplo, o sacerdote em Israel, bendito seja o nome de Jesus, ele oferecia sacrifício a Deus e orava pelo povo. Ele era um sacerdote. Então o versículo sagrado aqui diz que nós somos um sacerdote real. Nós devemos oferecer sacrifício a Deus, só que sacrifício que nem está escrito lá em Romanos 12. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E em segundo lugar, louvado seja Deus, orar pelo povo, pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo.
Esse é o nosso dever como sacerdote. Mas o versículo sagrado diz, sacerdote real, ou seja, sacerdote do rei. Você já pensou a que ponto Cristo nos colocou? Nós que éramos, não somos, nós que éramos miseráveis, homens pecadores, louvado seja Deus, fomos comprados e lavados com o sangue de Cristo, louvado seja Deus. Cristo nos tirou do monturo, nos colocou em lugar de príncipes, nos fez sacerdócio real, louvado seja Deus. Sacerdote do rei Deus, louvado seja Deus. Sacerdócio real. Aí o versículo sagrado ainda diz que nós somos a nação santa. O que é uma nação? Louvado seja Deus. Uma nação, meus amados irmãos, uma nação ela consiste de cidadãos que residem em determinado lugar e que obedecem às leis e, louvado seja Deus, às regras. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E também que se esforçam pelo bem-estar da sociedade. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja, não para alguns, não devemos se esforçar pelo bem de alguns da sociedade, mas pelo bem de todos, pois está escrito lá em São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós devemos fazer isso. Louvado seja o nome de Jesus, pois nós somos uma nação. Nós consistimos de cidadãos que residimos em determinado lugar, quer dizer, no Brasil, louvado seja Deus, e que obedecemos às leis e às regras. E devemos se esforçar pelo bem-estar da nossa sociedade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nação santa. Glória a Deus para sempre. Glória a Jesus. Nação santa. Observe, meus amados irmãos, que a palavra diz, nação santa. Lá em Êxodo, por exemplo, capítulo 19, versículo 6, diz, e vós me sereis, aleluia, reino sacerdotal e povo santo. Nós cristãos somos os santos de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, diz, pois que povo santo és ao Senhor teu Deus. Está vendo? Glória a Deus. Nós, amados irmãos, nós somos povo santo ao nosso Deus. Bendito seja Deus. E para completar sobre a palavra santo, louvado seja Deus, lá em Isaías 62, versículo 12, diz, e chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor. Olha aí, nós somos povo santo, povo escolhido e remido do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós fomos redimidos por Cristo. Cristo nos redimiu. Louvado seja Deus. O que é remir? Remir é comprar de volta. Adão nos vendeu para o diabo, louvado seja Deus. Cristo nos comprou, nos remiu com o seu precioso sangue e nos comprou e nos trouxe de volta para Deus. Glória a Deus. Então diz, a nação santa, bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos sempre, meus amados irmãos, viver em santidade, porque o próprio Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. O cristão ele tem que viver em santidade, louvado seja Deus. Cada dia que ele se passa, ele deve ser mais santo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. E eu quero explicar também que a palavra santo, louvado seja Deus, significa separado, louvado seja Deus. Agora, não é separado das pessoas, louvado seja Deus. Não, senhor. É separado do pecado e não das pessoas. Tem cristãos que entendem que a palavra santo é separado, ele deve viver separado dos amigos, separado das pessoas, sem contato com ninguém. Não, meus queridos. O próprio Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Louvado seja Deus. Para a comida ser bem temperada, louvado seja Deus, é preciso colocar o sal dentro dela e mexer. O sal está envolvido com a comida para dar gosto à comida, para dar sabor à comida. Se o sal ficar numa vasilha separada, mesmo que esteja no fogo, numa vasilha separada, e o feijão noutra vasilha separada, o feijão não vai adquirir gosto, sabor, porque o sal não está envolvido com ele.
Louvado seja Deus. Então, nós devemos ser separados do pecado. Louvado seja Deus. É isso que significa a palavra santo. Santo significa separado. Então, nós devemos ser separados do pecado, mas das pessoas, não. Como é que nós vamos dar gosto às pessoas, dar prazer, dar sabor às pessoas para serem cristãos, se nós estamos separados? Então, veja bem, nação santa, o povo adquirido, louvado seja Deus. Ou seja, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos. Você já pensou? Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que quem tem uma propriedade, louvado seja Deus, ele cerca ela, que é para ninguém invadir, para ninguém, louvado seja Deus, tomar posse dela, ou então ele faz um muro bem alto, louvado seja Deus, coloca, louvado seja Deus, cerca elétrica, coloca grampos em cima, ele protege a sua propriedade, ele cuida, ele zela. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. O Senhor Deus, Ele cuida de nós. Não tem motivo para mim, para você, se preocupar com as coisas dessa vida. Louvado seja Deus. Porque o Senhor cuida de nós, Ele zela de nós, Ele toma conta de nós, Ele supre as nossas necessidades, porque nós somos propriedade exclusiva dEle. Louvado seja Deus. E diz o versículo sagrado: povo adquirido, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós somos, meus amados irmãos, um povo de propriedade exclusiva de Deus tão grande, de tal modo que Deus, Ele tem ciúme de nós. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo continua dizendo: o povo adquirido para que anuncieis. Louvado seja Deus. Ou seja, a fim de proclamar, para que anuncieis. Quer dizer, a fim de proclamar. A palavra proclamar vem de proclamação. E proclamação no grego significa, meus irmãos, uma informação que precisa ser passada adiante. Louvado seja Deus. Que precisa ser levada ao conhecimento de alguém. Agora, só que não é secretamente, louvado seja Deus, mas publicamente. Como está escrito lá em Marcos 16:16, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então devemos levar essa informação adiante ao conhecimento das pessoas. É isso que quer dizer, para que anuncieis, glória a Jesus, para que anuncieis as virtudes, louvado seja Deus, ou seja, as grandezas, as palavras virtude aqui na outra tradução diz grandeza. Então, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos nas trevas. Nós vivíamos perdidos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não sabíamos de onde vínhamos e nem para onde iríamos quando morrermos. Agora é diferente. Louvado seja Deus. Agora nós sabemos que quando nós partirmos desse mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Então o versículo diz: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, o Rei da Glória. Glória a Jesus. O versículo 10 diz: vós que em outro tempo não eres povo de Deus. Nós, em outro tempo, no tempo da ignorância, no tempo que nós vivíamos no pecado, no tempo que nós vivíamos nas trevas, nós não éramos povo de Deus. Louvado seja Deus. Nós vivíamos separados de Deus, porque nós vivíamos no pecado. E o pecado separa o ser humano de Deus. Se você vive no pecado, meu amigo, minha amiga, meu prezado irmão, abandone enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Porque o pecado faz separação entre você e Deus. E o pecado encobre o rosto de Deus, o seu rosto, para que Deus não ouça as suas orações. É preciso você se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. E aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não aceitou. Pois bem, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora, aí não está a diferença, mas agora, antes não era, mas agora é diferente. Mas agora
glória a Jesus, sois povo de Deus. Está vendo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos, Cristo nos tornou povo de Deus. Louvado seja Deus, filhos de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quanto o aceitaram, deu-lhe o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então antes nós éramos apenas criaturas de Deus, porque foi Deus que nos criou. Mas após aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Você já pensou que privilégio? É o maior grau que o ser humano pode atingir. É ser chamado filho de Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo sagrado diz, glória a Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, que não tinhais recebido misericórdia. Quando nós não éramos de Deus, nós não tínhamos alcançado as misericórdias de Deus, nós não tínhamos recebido as misericórdias de Deus, nós estávamos afastados por causa do pecado. Louvado seja Deus. Mas agora não, agora é diferente. O versículo sagrado diz, ó, mas agora sois povo de Deus. Aí diz, que não tinhais alcançado misericórdia antigamente, mas agora, que nós somos povo de Deus, alcançaste misericórdia. Glória a Deus. O verbo está, louvado seja Deus, está no presente. Alcançaste misericórdia. Já alcançamos já, louvado seja Deus. É fato consumado, já alcançamos a misericórdia. Glória a Jesus. Agora eu não preciso, na minha oração, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu já alcancei a misericórdia. Agora eu devo agradecer a Deus pela sua misericórdia para comigo. E não pedir a Ele para ter misericórdia, porque Ele já teve, eu já alcancei. Ó, o versículo diz, ó, mas agora alcançaste, ou seja, recebeste misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Você já pensou que coisa linda, que coisa maravilhosa é ser povo de Deus, é ser filho de Deus, é ser irmão de Jesus, é pertencer à família divina, é ter o nome escrito no cartório celestial. Oh, que coisa maravilhosa, que glória, viu? Bendito seja o nome de Jesus. Então você, meu amado ouvinte, que está ouvindo neste momento essa palavra, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, você até agora é criatura de Deus, porque foi Deus que lhe criou. Você ainda não é filho de Deus. Você só passará a ser filho de Deus ou filha de Deus quando você se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Eu não estou falando de religião, louvado seja Deus. Eu não estou falando de aceitar uma religião, de aceitar um dogma, de aceitar um credo. Estou falando de aceitar a Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Louvado seja Deus. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está desviado do Evangelho, dos caminhos santos do Senhor, louvado seja Deus, volte para Jesus enquanto é tempo. Você está sendo, louvado seja Deus, um brinquedo na mão do diabo. Não deixe isso acontecer, louvado seja Deus. Não deixe que o diabo pinte bode com você, louvado seja Deus. Você foi comprado por um alto preço, você foi comprado pelo sangue de Cristo, louvado seja Deus. Você não é para viver em pecado, você é para viver em santidade, louvado seja Deus. Glória a Jesus. É com você mesmo que eu estou falando, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deixe aquela amante que você tem, louvado seja Deus. Deixe aquele amante que você tem, louvado seja Deus. Você pode dizer, mas pastor, eu encontrei o amor da minha vida. Não, você encontrou a perdição da sua vida, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor Deus não lhe deu um esposo, não lhe deu uma esposa, pranto, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Louvado seja Deus. A sua esposa precisa de você, o seu esposo precisa de você, os seus filhos. Deus está falando com você. Louvado seja Deus. Não endureça o seu coração. A palavra de Deus diz, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Abandone o pecado enquanto é tempo. O salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Se você morrer no pecado, você vai sofrer por toda a eternidade. Não compensa não um momentinho de prazer, não compensa.
Não compensa um momentinho de alegria, de felicidade, louvado seja Deus, com quem não é o seu cônjuge. Não compensa não, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O diabo está gostando de ver você no pecado. O diabo está aplaudindo, louvado seja Deus. Ele fez uma reunião no inferno e comemorou a sua derrota. Mas ergue a cabeça, louvado seja Deus. Peça força a Deus, abandone o pecado, volte para Jesus Cristo enquanto é tempo. Jesus está voltando, você sabe disso. Louvado seja Deus. E o que será de você se ele voltar e encontrar você nessa situação que você se encontra? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Glória a Deus. Eu preguei, mas quem falou o seu coração foi Deus, não foi eu. Porque antes de eu gravar essa mensagem, louvado seja Deus, eu pedi ao Senhor, Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra que os ouvintes precisam ouvir, Senhor? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu grave nas redes sociais para as pessoas ouvirem? E o Senhor me deu essa palavra aqui. E o Senhor me usou falando essas palavras maravilhosas que eu não pensava, não imaginava que ele ia falar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É porque Deus quer que você volte para Ele enquanto é tempo. Louvado seja Deus. É porque Jesus não quer que você se perca. Louvado seja Deus. Deus ainda quer usar você tremendamente na terra. Louvado seja Deus. Não faça o gosto do diabo não. Não faça o gosto da carne não. Faça a vontade de Deus que é melhor. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se você quiser se inscrever, se inscreva. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou colocando, louvado seja Deus, toda semana 3 mensagens, louvado seja Deus. São nas segundas, nas quartas e nos sábados. 3 mensagens por semana, louvado seja Deus. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, divulgue, louvado seja Deus. Comente com os seus amigos, com os seus parentes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tenho mais de 80 mensagens, louvado seja Deus, nas redes sociais. Glória a Jesus. E, louvado seja Deus, deixe o like para me ajudar, louvado seja Deus, e Deus vai te recompensar poderosamente, tá certo? Obrigado pela vossa atenção, louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.